E aí a gente vai pro terceiro pilar, né, que é o comportamento. O que é efetivamente o comportamento? O comportamento é eu agir na direção do que é certo para a construção do meu bem-estar. Então, o que é um comportamento adequado? É eu entender que eu não posso gastar tudo que eu ganho. É eu entender que parte do que eu ganho tem que ser economizado. É entender que eu tenho que ter uma reserva de emergência antes de começar a investir numa carteira extremamente diversificada. É entender que nessa carteira extremamente diversificada eu preciso priorizar o longo prazo. E esses comportamentos que vão fazer com que você siga, por exemplo, um orçamento, que vão fazer com que você se proteja de tentações, esses comportamentos é o que vão te levar ao sucesso. Só que sem o pilar da atitude e sem o pilar do conhecimento, você não consegue se comportar de forma adequada. Por quê? Aí vamos voltar naquele exemplo que eu dei da pessoa que me mandou na caixinha dizendo que a família dela fica dizendo essas frases, né? Ora, ficar querendo ter sucesso financeiro, rico, isso é coisa de rico, né? Pobre não pode ter isso. Isso vai afetar o comportamento dela. Por que vai afetar o comportamento dela? Porque ao acreditar nisso, ela não vai começar, ela não vai fazer um orçamento, ela não vai buscar se aprender. Por que eu vou fazer uma coisa que eu sei que já não vai dar certo? Então, o fato de eu achar que não vai dar certo, que é uma crença, ou seja, uma atitude, já faz com que eu iniba o comportamento adequado. A minha mãe sempre dá um exemplo, eu já dei esse exemplo aqui também, sobre isso, né? Que tem uma fábula, não é uma fábula, uma lenda, não sei se poderia chamar de lenda, mas que fala em que as pessoas sempre, que a família, né, sempre que ia fazer um peixe assado, cortava a cabeça e o rabo. E não se sabia por que elas cortavam a cabeça e o rabo do peixe. E aí foram, um dado dia, um pergunta, por que tu corta a cabeça do peixe e o rabo? Ah, porque todo mundo faz assim. Aí eles foram indo de gerações em gerações até cair na avó e dizer assim, por que a gente faz isso? E aí a avó, bisavó, disse assim, porque quando eu fazia, a minha forma era muito pequena e não cabia o peixe inteiro, então eu cortava. E aí percebe que isso foi passando de geração em geração, mas não tem nenhum motivo real para aquilo ser feito. É só uma atitude, ou seja, é aquilo que as pessoas foram nutrindo em termos de crença, é certo fazer o peixe com a cabeça cortada e com o rabo cortado. Então eu acredito naquilo, aquilo se torna uma crença e eu ajo daquela forma, asso o peixe daquilo. Só que aquilo não é a forma adequada a ser feita. Se a gente for olhar para o aspecto financeiro, vamos pegar um exemplo relacionado a uma família que nunca investiu, que nunca fez reserva de emergência. Então, a atitude da família diante de reserva de emergência isso é perder a oportunidade de desfrutar o momento do agora. Porque qual motivo eu vou ter dinheiro investido sem me render muito e ficar abrindo mão de ter uma vida boa hoje? De ir num restaurante que eu quero, de comprar a roupa que eu quero. Isso aí é a maior balela. Pode ser que uma família tenha essa percepção, tenha essa crença. E essa crença vai fazer o que no comportamento dela? Vai fazer com que ela não tenha reserva de emergência. Que ela gaste todo o dinheiro que ela ganha e ela não constrói essa segurança. E ao não construir esta segurança, ela se coloca em fragilidade, ela se coloca em vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade leva à escassez financeira. Escassez financeira leva a menor capacidade cognitiva. Menor capacidade cognitiva leva a piores decisões. Piores decisões levam a uma vida pior. Percebe como o ciclo vai se construindo? Que uma coisa vai puxando na outra? Então a gente tem que ter um olhar mais holístico, e holístico que eu digo não é no sentido holístico subjetivo, é no sentido geral, é no sentido sistêmico, assim, sabe? É num olhar de um todo. Eu preciso ter este olhar de um todo, porque aí eu entendo por que eu me comporto de forma errada. Então, neste caso, a pessoa não faz reserva de emergência, porque a vida inteira a família tem essa atitude de que ter reserva de emergência significa não usufruir do presente. E aí ela prefere usufruir do presente, e aí ela se coloca em instabilidade e todos esses problemas que eu mencionei. Então a gente precisa ter atitudes corretas, ter o conhecimento necessário, ou seja, onde eu vou colocar reserva de emergência, por exemplo, para que eu me comporte da forma certa.
E aí a gente consegue realmente solidificar o que é a base para eu ter sucesso financeiro. Sem que nós estejamos com esses 3 pilares bem sólidos, nós não conseguimos chegar lá.